programa de hoje, vamos conhecer a história da Suzana Rodrigues, empreendedora na área de bijuterias e biojoias. O negócio começou paralelamente a outros trabalhos como CLT. Quando ficou desempregada, ela decidiu investir de cabeça na produção dos acessórios artesanais e foi um sucesso. A empresa expandiu até atingir a fabricação em escala e contou com o apoio do trabalho voluntário de internas do Presídio Feminino da cidade. Mesmo após se tornar referência como marca social e sustentável, Suzana teve dificuldades com a organização e a gestão do negócio, o que quase acabou de vez com o empreendimento. Hoje ela se pergunta: aonde foi que eu errei? E a gente veio conhecer essa doçura de pessoa que é a Suzane. Su, muito obrigado por participar com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Su, obrigado pela sua participação antes de tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o seu começo, como é que você começou a empreender? Eu comecei paralelo a trabalhos que eu tinha fixo, hora de secretária, de assessora, parlamentar. E paralelo a isso, para ajudar na renda familiar, eu comecei a fazer bijuteria, mas da bijuteria tradicional. Não tinha ainda me especializado em biojoias. Essa parte da biojoias aconteceu numa transição que eu aguardava um emprego que não saiu e a minha única saída foi voltar a fazer bijuteria. E nessa eu tive uma surpresa de conhecer as biojoias e me especializar no começo entre lágrimas e muitas alegrias, porque desbravar o desconhecido, que eram as sementes, que são matérias vivas, e entre bichos e sucesso e ninguém querendo perder a peça, eu aprendendo e quase que desesperando e quase que desistindo de tudo, e com muita determinação e muita fé eu acabei perseverando entre altos e baixos. Bom, a gente vai se concentrar um pouquinho agora nos baixos. Você começou com a empresa e aí você fez um planejamento, você se organizou, você comprou material. Como é que foi isso? Não, eu não fiz essa etapa. Eu sou muito impulsiva, então quero fazer, eu faço, eu não espero o planejamento dentro da minha cabeça. Eu sou muito desorganizada com a parte administrativa, com a parte de planejamento, a parte da tecnologia. E eu sou o oposto, eu sou a parte de criação, e então eu sofri muito com essa parte de saber pôr preço. Eu buscava informação, várias vezes fui atendida pelo Sebrae, mas eu não conseguia fazer a aplicação daquelas regras, daquela metodologia que tão bem eles nos ensinam. Então eu tive muitos altos e baixos, não só financeiro, mas de tristeza, de alegria, de vontade de desistir de tudo. E acabei que tive uma história que me levou ao longe e hoje ainda, entre dificuldades que não depende da gente, vamos citar como exemplo a pandemia, mais uma delas, né? E que você tem que perseverar, porque tem hora que você fala, eu vou fazer o quê? Eu fabrico, eu estou cada vez me especializando mais e vender é uma arte tão importante quanto a minha, que é a criação e que é a produção da peça. Quando você começou, que você estava fazendo tudo isso sozinha, você não sentiu a necessidade de ter um sócio com você? Uma pessoa que talvez para cuidar dessa área administrativa, para você focar somente nas criações? Eu tive melhor que um sócio, eu tive a ajuda das minhas filhas. Então, por um lado, é bom, mas por outro lado também elas têm as profissões delas. Então elas me deram uma força, organizaram dentro do que podia e depois eu segui. Então eu tive bons funcionários, aprendi a fazer essa seleção também, porque muito desorganizado e as pessoas sacam que você
não tem esse controle, e não é o lado da má fé, é de manter aquilo em desordem, porque o ser humano, a gente vê que tem uma tendência a ter que ser mandado e orientado. Então, se eu não sei fazer isso, eu atrapalho toda a própria gestão, que foi o que aconteceu comigo. Então, mistura assim o lado do profissional com o amigo, com o funcionário, e assim algumas coisas vão se perdendo. Agora eu vejo numa relação que tem que ser mais profissional para que as coisas, o conjunto, saia de uma forma melhor. Bom, e financeiramente, como é que era? Uma bagunça. Eu tenho que falar porque eu nunca sabia, eu dava pré-datado do meu cheque pessoal, não era da empresa, eu passava cartão, assim, falava aceita pré, eu comprava o que eu queria, não fazia planejamento, não sabia se estava precisando, eu me encantava com aquela matéria-prima, aí eu comprava, então ficava com dinheiro em estoque muitas vezes, numa hora que você não pode, não tem nem espaço para poder fazer estoque. Então, cheguei a ter, assim, empreguei muita gente, comunidades ribeirinhas, indígenas, internas do presídio, eu consegui empregar muita gente, então eu consegui manter financeiramente esse tanto de gente trabalhando. E a minha parte, eu ficava sempre trocando. Aí investe mais, tudo sem pensar. Então, cansa também. A desordem, eu acho que é a coisa que menos te dá a chance de você perseverar. Você tem essa consciência, mas Tem. na época, como é que foi administrar tudo isso e quando que você sentiu que não estava indo bem? Sempre eu achava que não estava bem, apesar de estar tendo sucesso, mas a parte empresarial nunca ficou bem, nunca ficou bem. Só depois que minhas filhas deram uma passagem comigo, me ajudaram bastante e depois foram embora, porque eu fui fazendo como diz o povo, na tora, sabe? Eu fui fazendo, empreendendo. Por um lado é muito bom empreender, mas essa irresponsabilidade empreendedora também não é legal, porque eu não cheguei a ter dívidas assim, mas tem gente que nessa desordem acumula dívidas. Então eu acabei que não posso reclamar. Já chegou num ponto também de coisas pessoais que eu deixei atrapalhar, desfocar do socorro que toda empresa precisa diariamente, que é de manhã você empreende, você faz, põe as ideias, transformam elas em ações, e à noite... Descansa, né? À noite é a hora que você fala assim, agora eu vou dar... Você não fez essa divisão de vida pessoal com vida empresarial? Aí eu misturava tudo. Misturava o cansaço e às vezes descansava na empresa. Sabe uma pessoa que não tem noção? Eu não tenho... Você vivia tudo ao mesmo tempo. E aí essa coisa cumulativa ninguém consegue. Você bola isso, você bola aquilo, você é a embalagem, a publicidade, você está palpitando, você está vendo que... E você vai fazendo uma coleção de frustrações também. Porque se eu pegar esse tempo todo, que é como você me perguntou de uma sociedade, teria que ser com uma pessoa extremamente de confiança, porque uma pessoa que se autodetecta tão desorganizada, eu tenho que confiar porque eu não vou querer arrumar um sócio para eu consertar meu defeito. Então eu tenho que falar, eu tenho esse defeito, você quer ser minha sócia? Ele tem que te complementar. Tem que complementar. Você cuida da parte de produção e ele cuidaria da parte administrativa. Então isso facilitaria, porque o tempo que você despende para fazer as outras coisas administrativas e comerciais, acaba que você está deixando de produzir, deixando de fazer pesquisas, deixando de fazer pesquisa de mercado, novas matérias-primas, e você nunca vai ser bom naquilo lá. Você é bom, no meu caso, por exemplo, dizem que eu sou boa na criação e na produção de biojoias. Dizem não, né? Só vê o seu sucesso aí. Obrigada. Mas aí a outra parte, por mais que eu me faça o possível para eu ser boa, eu não vou me superar e vou estar gastando um tempo preciosíssimo para a minha empresa, que é a criação, que é buscar o diferencial no mercado, que foi quando eu fiz a transição da bijuteria para biojoias. Aí eu achei um nicho de mercado que estava vago. Então eu vim
numa situação muito confortável, porque eu tinha um trabalho social, que era na penitenciária feminina, tenho um trabalho sustentável, tenho um conceito de sustentabilidade em toda a cadeia de produção. Então, eu acabei dando muita sorte e quando veio a baixa que não tinha mais fornecedor capacitado, especialmente, consciente, foi muito difícil voltar. Antes da gente falar como é que você está agora, eu vou te pedir licença rapidinho, eu preciso fazer um intervalo e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, que vai explicar exatamente onde é que foi que a Suzana errou e também dar dicas para você que talvez esteja passando pelo mesmo momento. A gente volta já, é rapidinho. Estamos de volta e hoje contando a história da Suzana, que abriu uma loja de biojoias, não é isso? E aí teve um pouquinho de problema no começo, né, Su? Vamos relembrar rapidinho, se você pudesse fazer uma lista de onde foi que você errou, como é que seria a sua lista? Falta de administração, falta de conhecimentos de gestão, falta de gestão de pessoal, falta de planejamento. E também foco, né? E o foco, especialmente o foco. Tá vendo? Eu já estou desfocada outra vez. Bom, agora a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender e vai dar dicas pra gente. Enio, é com você. Grande Márcio Fontinelli, olá Suzana, vamos para as nossas dicas de hoje. O que acontece? Quando eu escuto a história da Suzana, eu fico empolgado de ver que ela é bastante apaixonada, que ela tem muita afinidade, paixão, plenitude, ela se realiza com o que faz. Porque por trás do tema empreendedorismo, a gente tem uma eterna guerra, um eterno conflito entre o ser e o ter. Eu aposto no ser. Você, a partir do momento que quer ser o maior dono de restaurante, o maior dono de oficina, o maior dono de padaria, como desdobramento, como consequência, você vai ter o ter lucro, o ter rentabilidade, o ter retorno sobre o investimento. O problema, Suzana, o desafio é que se você ficar direto na produção, você não vai conseguir escalar. Você tem que, de alguma maneira, Suzana, capacitar um time, qualificar um time, transmitir para eles o teu conhecimento e fazer tão somente a supervisão do trabalho deles. Senão você não vai ter tempo para fazer a gestão do negócio como um todo. Suzana, o fato de você gostar muito de produzir a sua semijoia, a sua biojoia, não significa dizer que você não tem que atuar na produção, mas você tem que atuar tão somente orientando, capacitando, selecionando o time que de fato vai desenvolver o seu produto. Senão você vai frustrar a expectativa do seu cliente. Se ficar tudo em cima de você, você não vai conseguir escalar a produção e fazer as entregas que você precisa fazer. Eu acho que seria interessante você se dedicar mais à parte de produção e, eventualmente, sim, encontrar ou um sócio, ou um bom gestor, um colaborador, um funcionário contratado por você para ficar mais voltado para a parte de gestão. Mas vamos lá, uma coisa que a gente já discutiu várias vezes aqui. Delegue, não delargue. Delegar é transferir responsabilidades, mas com supervisão, com ponto de controle. Você periodicamente se reunindo, estabelecendo metas e checando se o trabalho está sendo bem feito. Delargar é entregar e falar, pronto, estou livre disso, vou cuidar agora de fazer o que eu quero. Isso aí com certeza não vai dar insucesso. Plano de negócio, Suzana, esse assunto é recorrente e é importante que seja, porque é muito relevante. O plano de negócio, ele serve como um checklist. Ele é a oportunidade de você constatar a viabilidade de um empreendimento antes de colocá-lo de fato para operar. Ele vai te permitir passar por módulos, por capítulos, que vão te dizer se você tem de fato uma oportunidade concreta de negócio nas mãos.
Então é super crítico que se faça. O brasileiro tem uma certa resistência em planejar. Ele meio que faz o que a gente chama de planejação. Ele já planeja com as mãos. O brasileiro, ele gosta de planejar aquilo que não pode dar errado. Por exemplo, férias, festas. Mas a pergunta é, e o teu negócio? Ele pode dar errado? Então para, tira da cabeça, coloca no papel, constata a viabilidade e aí só então coloca esse empreendimento de fato na rua para operar. Suzana, quanto aos insumos, a grande preocupação da falta de um insumo é a frustração do seu cliente, que é a razão de ser do seu empreendimento, que é quem você quer atender necessidades, desejos e até realizar sonhos. Quando falta um insumo de produção, falta o produto final, consequentemente, cliente infeliz. O que tem que ser feito é, a média mensal de vendas nos últimos períodos vai pautar suas compras. Eu vou comprar o suficiente para atender as minhas médias mensais dos últimos meses. E aí uma outra dica importante, tenha pelo menos 3 fornecedores para cada insumo. Sempre que for fazer uma compra, consulte os diferentes fornecedores e veja quem tem melhores condições gerais de te atender. Do que eu estou falando? Prazos, prontidão na entrega, preço, qualidade de produto. Suzana, só vende bem quem compra bem. Time Suzana em pequenos empreendimentos é ponto crítico também, até porque a gente tem um time sempre muito justinho. A gente trabalha ali ombro a ombro com o nosso colaborador quando se trata de um pequeno negócio. O segredo está no processo de seleção e recrutamento desse time. Contrate sim, porque ele tem competências na entrega do que você quer, mas também, talvez até principalmente, por aspectos atitudinais, pelo comportamento. Veja se esse colaborador tem de fato comprometimento com a entrega que você precisa fazer junto ao seu cliente. Às vezes, as questões de competências de entrega, você pode capacitá-lo, você pode ensiná-lo, mas a atitude dele vai ser mais difícil de você mudar. Então, contrata mais por atitude do que por competência de domínio laborial do que é a operação do seu empreendimento. O ideal é esse equilíbrio, ele tem que ter atitude e competência. Ele tem que entregar com qualidade, mas tem que agregar muito no clima, no ambiente do teu empreendimento. E por fim, mantenha o seu time sempre muito motivado. Faça ele entender que é difícil ele crescer numa pequena empresa, mas ele pode crescer com a pequena empresa. À medida que seu negócio cresce, ele cresce junto com o teu empreendimento. Seja muito transparente com esse time e mantenha ele sempre muito motivado. Já a capacitação em gestão, Suzana, é fundamental porque, veja, nem sempre nós empreendedores temos uma formação específica nisso. Quase sempre você não é formado em administração de empresas, ou fez economia, ou é um contador. Então é fundamental que você sistematicamente se prepare e se prepare em 3 frentes distintas. Uma, você tem que dominar a operação do negócio. Isso parece que você faz com excelência, até porque você vai supervisionar todo o processo produtivo. Mas ainda assim é importante você ter tempo para estar pesquisando o que há de vanguarda na tua área. A segunda frente, são os aspectos de gestão. Como é que eu formo o preço, como é que eu controlo o estoque, como é que eu seleciono e motivo o meu time, como é que eu lido com o meu cliente, que é a razão do meu empreendimento. E por fim, uma terceira frente, além dos aspectos operacionais, dos aspectos de gestão, é o aspecto atitudinal, é o aspecto de lapidar um perfil empreendedor ideal para quem quer empreender. Então vamos lá, um empreendedor de sucesso precisa estar sistematicamente se capacitando, até porque a dinâmica de gestão dos negócios é acelerada, então você tem que ter um processo de capacitação continuado em 3 frentes: a operação, a gestão e os aspectos mais atitudinais. Suzana, e por fim, quando a gente entende que está meio assim sem foco, a gente precisa revisitar o que a gente chama de nosso problema original. Lembre-se, todo empreendimento existe para resolver um problema. É o problema que originou a existência do teu negócio, por isso o que a gente chama de um problema original. Revisita o problema, revisita o que é que o teu negócio entrega. Para e interage muito com o teu cliente, empatia plena com o teu cliente. O propósito do teu empreendimento, o porquê você acorda todos os dias, o porquê você pula da cama todos os dias.
No momento em que você se conecta novamente com o cliente e o propósito do teu empreendimento, o foco naturalmente volta a existir. Suzana, espero que as dicas agreguem ainda mais valor para o teu negócio e que você ainda tenha mais sucesso. Siga aqui acompanhando o canal Empreender. Márcio, volto a bola para você. Valeu, Enio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Su, o tempo passou, você errou, mas você aprendeu muita coisa. Como é que você está hoje? Hoje eu me sinto bem mais preparada. Eu acho que a avaliação contínua dos erros e a saudade de trabalhar nessa área fizeram com que eu tivesse mais cautela nessa volta. Então a minha expectativa é de diminuir a quantidade de produtos, que eu sempre vendi de atacado, exportei. Então eu agora quero menor quantidade e maior qualidade e diversidade de produto, mas com uma linha mais elaborada. Eu não quero mais fazer em série. Então eu estou achando que essa nova tentativa vai ser mais confortável, vai ser menos onerosa também, porque não quero não me vejo agora nesse momento que a gente está atravessando de ter vários funcionários como eu já tive. Agora eu quero uma situação que me dê um pouco mais de tranquilidade para eu ter essa segurança que eu vou continuar. Su, e como é que você trabalha hoje a sua empresa? Hoje você tem planejamento, você tem organização, você está dividindo a sociedade com alguém? No momento não, mas vou ter um assistente para isso, não vai ser uma sociedade. E já sei, por isso essa parte que você está questionando vai ser muito mais confortável, porque vou ter uma pessoa gerindo uma quantidade menor de peças que talvez eu possa estar lado a lado e me trazer mais alegria, inclusive, de ver o crescimento que eu tenho certeza que vai acontecer. Você passou por muita coisa e dentro dessa sua energia boa, eu queria que você desse uma dica agora para quem está acompanhando a gente sobre o que ela pode fazer. Talvez a pessoa esteja passando pelo que você passou, às vezes ela está desanimada também. Eu vou pedir até para você ficar de frente aqui para o Luiz e diga para a gente exatamente uma dica para essas pessoas. Oi, gente, tudo bom? Perseverança é a primeira palavra. A gente desanima muito porque são muitas as dificuldades no percurso do nosso caminho, seja qual for a sua área. A gente vê quem vende o cafezinho, quem faz biojoias, quem vende pão de queijo, todo mundo que comercializa, que faça algum produto para comercializar, eu entendo que tem que ter muita perseverança, muita determinação e muito cuidado com o próprio produto. Quando a gente pensa que a qualidade já está total, ainda está só no começo. Eu creio que a hora que a gente atinge a busca de ter um produto de qualidade total, a gente vai ver o sucesso lá na frente, vai valer a pena ter perseverado. Perseverem que vale a pena. Olha só, poucas vezes eu conheci uma pessoa com energia tão boa como a da Su, uma energia maravilhosa, você é uma pessoa incrível, parabéns pela sua história. Conversar com você, aqui no programa foi pouco tempo, mas nos bastidores a gente conversou bastante, foi muito bom. Su, obrigada por tudo, parabéns, tá? Obrigada a você. Deixa eu te dar um abraço. Muito obrigada a toda a equipe. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência, onde foi que eu errei termina aqui, mas a gente volta na semana que vem. Canal Empreender, assistir é um bom negócio. Tchau!